TM, muito frias, acho que a batata e o refrigerante, 48,80. Muito bem. Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença em nome da PUC Minas. Bem, meu nome é professor Ricardo Tamietti, sou coordenador de alguns cursos de pós-graduação aqui na PUC. Informo que essa apresentação será gravada, tá? Só para importante aí todos saberem, estamos gravando a apresentação para que vocês possam rever posteriormente. Teremos uma noite aí com informações bastante relevantes, né? Espero que seja bastante proveito aí de todos. E nós começamos hoje, então, uma das séries, né, de palestras que nós teremos, coordenadas pela pós-graduação em Energia Renovável da PUC Minas, que é o curso que eu vou falar um pouquinho aqui. E teremos logo em seguida uma palestra intitulada Aterramento Eficaz em Usinas Solares, né? Vamos estar falando dos conceitos e aplicações em projetos fotovoltaicos e geração distribuída, aí pela empresa SNEF Brasil. Bem, rapidamente falando aqui sobre a instituição PUC Minas, né? Hoje a gente está aí com profissionais online de todo o Brasil. A PUC Minas, ela é uma instituição que forma profissionais já desde 1995, mais de 500 cursos em andamento esse ano. São em torno de 4.700 entrantes, mais de 10 mil alunos. É uma instituição, né, ela é tida como a maior universidade católica do mundo e completou, num passado recente, aí, 60 anos. Né, já estamos indo aí para 65 anos. A PUC ela tem uma série de modalidades de ensino, né, no lato e no estrito senso, que é o nosso foco aqui, seja presencial, na modalidade EAD, que são videoaulas, né, gravadas, e o que eu amarelei aí, que é a pós online, né, com aulas ao vivo, que é a modalidade que nós vamos comentar com vocês. Bem, são várias áreas, né, que a PUC Minas ela tem disponível na área de pós-graduação, mestrado e doutorado, e a que a gente representa aqui é a área das engenharias. Eu, com mais dois professores, o professor Ítalo Coutinho e o Felipe Moraes, nós criamos um programa, né, que nós chamamos de Master Executive Program in Engineering and Enterprise, que é um Master em Engenharia. São 10 cursos de pós-graduação, são esses mostrados aí na tela. O primeiro é a pós que está patrocinando, né, coordenando a palestra de hoje, que é a pós em Viabilidade de Projetos de Engenharia de Energia Renovável. Mas nós temos a pós em Planejamento e BI, Engenharia de Suprimentos e BI, o MBA em Construction Plans, né, na parte de especialização, a pós em Montagens, em Sistemas de Instalações Elétricas, em Engenharia de Projetos Industriais, Gestão e Execução de Empreendimentos Industriais e Capital Projects. A ideia é que a gente possa tratar de todo o empreendimento industrial, né? Esse breve fluxograma, ele traduz todo o fluxograma, né, do empreendimento industrial de maneira breve, e aonde nós tratamos, então, em termos de educação continuada, de uma pós para tratar de cada caixinha dessa aqui, né? Desde a parte de planejamento estratégico, análise do negócio, parte de estudo de viabilidade, a parte de engenharia, suprimento, construção e montagem, a parte de gerenciamento de implantação, toda a parte de planejamento, enfim, a pré-operação até chegar, então, na operação no startup da planta. Então, a ideia é a gente cercar, né, com uma educação continuada em nível de pós-graduação, todo esse leque de opções, né? Porque essa cadeia ela é muito dinâmica. Hoje a gente está na engenharia, amanhã a gente está na parte de planejamento, gerenciamento, montagem, né? Então, a ideia é que a gente tenha uma formação plural no que tange aí aos empreendimentos industriais. Bem, após que vai abrir, né, essa palestra, esse webinar de hoje, ela é intitulada, então, Viabilidade de Projetos de Energia Renovável. Então, é uma pós online, ao vivo, né? A titulação do profissional ao concluir essa pós, ele vai ser um especialista em viabilidade de projetos de engenharia de energia renovável, e o público-alvo são os profissionais
de maneira geral, não apenas na área de elétrica, instrumentação, automação, mas engenharia em geral e alguns profissionais da área de administração que já têm tido essa função de estar tratando de energia renovável. Então, tem cinco principais pilares, né, no que tange aos objetivos aqui dessa pós. É conhecer o mercado de energia brasileiro, né, a sua regulação e as suas oportunidades, inclusive de empregabilidade, né, de negócios. Analisar e preparar estudos de viabilidade de projetos de energia. Terceiro pilar é apresentar softwares e ferramentas para análise de projetos de energia. Compreender o processo de energia. Então, são vários setores que a gente vai tratar nessa pós: eólica, solar, biogás, biomassa, as pequenas centrais hidroelétricas, enfim. E apresentar estudos consistentes, né, para implantação de projetos de energia renovável. Essa pós-graduação já está com as inscrições e matrículas abertas. Inicia-se em 13 de setembro deste ano, tem uma carga horária de 462 horas, e as aulas são às sextas e aos sábados, conforme horários aí apresentados. Eventualmente, pode acontecer fora do eixo, sexta e sábado, algum dia da semana, depende da dinâmica de cada uma das disciplinas. O programa ele é extenso e bem completo, ok? Fica o convite para quem tiver mais interesse em cursar a pós-graduação, acessar o portal da PUC Minas, já vou apresentar o endereço e deixar no chat também. Mas aqui são as várias disciplinas que nós iremos tratar, né, e vários temas nessa pós. Então, a parte de metodologia FEL para projeto de engenharia, viabilidade econômica, planejamento estratégico, enfim, tem uma série de disciplinas, tanto do que tange ao gerenciamento, né, do assunto energia renovável, quanto a parte técnica também, né? Falando dos projetos de energia solar, eólica, geração híbrida, PCHs, biogás, enfim, a parte de células combustível, hidrogênio verde, projeto, né, essa disciplina projeto aplicado em 2, colocando em prática o conhecimento aqui. Então, realmente é uma pós bem completa, com profissionais de notório saber, todos trabalhando na indústria, com conhecimento do que vai ser dito, além da experiência acadêmica. É muito importante, né, nesses cursos de pós-graduação com viés muito técnico, a experiência profissional. Então, todos os profissionais são, no mínimo, especialistas, mestres, doutores e com trabalho na indústria, né? Bem, para quem quiser, então, mais informação aí sobre a pós, basta acessar o site pucminas.br/pós e buscar aí pela pós viabilidade de projetos de engenharia de energia renovável. Bem, vou passar a palavra agora para o Rodrigo Valentim, diretor técnico da SNEF, para apresentar rapidamente aí a empresa, né, que está nos apoiando aí com a palestra que será feita em instantes. Rodrigo, mais uma vez agradeço em nome da PUC Minas a sua participação. Deixo com você a palavra. Ricardo, obrigado aí. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aí ao convite, né, do professor Zito e Ricardo para participar desse ciclo, né, de webinar, e agradecer também a participação de todos aí, né, que estão prestigiando o evento, né. Falando um pouco aí da SNEF, né, se o Rodrigo puder até talvez colocar o slide, por favor, meu xará. A SNEF é uma empresa francesa, uma multinacional francesa, né, que tem uma atuação global, né. Hoje existem agências, né, e unidades na França, na Europa Ocidental, na Europa Oriental, na África francofone, né, com uma agência em Dubai e agências, né, empresas na América Latina. No Brasil, a SNEF chegou em 2010 com a aquisição de uma empresa, né, especialista em energia, naquele momento, né, uma energia com foco mais em geração hidrelétrica, e desde então vem desenvolvendo negócio aqui no país, né. Hoje nós estamos, vamos falar assim, organizados em unidades de negócio, né. Então temos a unidade Power Service, que trata todos os assuntos relacionados à energia, a infraestrutura, né, que tem um foco mais voltado aí na questão metroviária, de logística, né, de infraestrutura aí, portuária, petroviária, etc. A indústria, em geral, que ela foca bastante na automação leve para o mercado, para a indústria mesmo, como a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica.
Indústria 4.0, a unidade nossa no Rio Grande do Sul, que, né, trata esses processos fabris, né, dando suporte, software, sistemas para melhoria, né, e suporte, né, aos processos. E uma unidade de óleo e gás, né, que tem um foco aí na parte de automação e estudos de confiabilidade, segurança operacional. Hoje a gente está aqui, né, basicamente representando aí a Power Services, né, que, né, lida com todas as áreas de geração de energia, né, tanto hidrelétrica, solar como termoelétrica, né. Então, recentemente aí fizemos uma termoelétrica na Guiana Francesa, que foi um desafio para a gente. Somos especialistas em geração fotovoltaica, e todos aí vamos falar, as estruturas de suporte para geração, né, como subestações, redes de média, o que precisa fazer na parte eletromecânica e civil. A gente tem atuado aí, né, com um grupo aí bem forte de engenheiros. Eu acho que uma grande característica aí da SNEF, né, da PowerCEFs, é ser realmente uma integradora que trabalha aí de forma bastante verticalizada, né, valorizando bastante aí o conhecimento técnico, conhecimento da nossa engenharia, né, e acho que por isso a gente está aí, né, tá aqui, né, para apresentar aí uma parte aí dos estudos e nossa expertise nesse setor de energia elétrica. Então, acho que, basicamente, né, quis dar esse overview aí da SNEF, depois a gente pode, na rodada de perguntas, esclarecer, né, os temas aí, mas vou deixar, como diria, a palavra aí com o meu xará, né, que vai apresentar aí a tema, né, proposto para essa noite. Mais uma vez, agradeço a todos aí pela atenção. Muito obrigado, Tá. Rodrigo Valentim. Perfeito. Agradeço aí mais uma vez em nome da PUC Minas a disponibilização de todo esse conhecimento técnico que vai ser compartilhado aí com os nossos participantes. Pessoal, só relembrando aqui, então, na nossa seminário vai estar começando agora às 19h30, né, em ponto. Tem duração estimada em 50 minutos. Às 8h20, a gente abre para uma pequena mesa redonda, né, com uma moderação do coordenador e professor Ítalo Coutinho, aqui presente também, durante aí 10 minutinhos, né, todas as dúvidas que vocês tiverem sobre a apresentação, ou sobre a empresa também, enfim, sobre a SNEF e as questões, né, técnicas que serão soluções colocadas por eles, estarão disponíveis aí para apresentar, né, e resolver para vocês. E, posteriormente, também, né, qualquer dúvida sobre a solução ou sobre os serviços aí da SNEF, é pessoal que entrar em contato com a turma. Bem, convido agora, então, e agradecendo novamente em nome da PUC Minas, Rodrigo Leite, engenheiro Rodrigo Leite, especialista em prevenção, em proteção em sistemas elétricos, que vai estar proferindo, então, a palestra que nós separamos aí para a nossa noite, sobre aterramento eficaz em usinas solares, conceitos e aplicações em projetos fotovoltaicos de geração distribuída. Rodrigo, muito obrigado. Boa apresentação. Boa noite. Boa noite para o pessoal, boa noite, Rodrigo Valentim, obrigado aí pela confiança de sempre. A SNEF entrou no mercado de geração descentralizada e distribuída desde 2016 aí. Nós hoje já realizamos mais de 700 mega, né, de projetos solares, então a gente se sente muito confiante assim do nosso trabalho, né, para apresentar um pouco aí de aterramentos para usinas fotovoltaicas. Eu sou engenheiro eletricista, né? Eu sou formado pelo Cefet, também tenho técnico em eletrônica lá. Cefet eu fiquei quase 9 anos aí. Eu fiz uma pós-graduação em proteção em sistemas elétricos no IME aí, junto com a ANS. E aqui na SNEF eu trabalho principalmente na parte de estudos elétricos, né? Ali eu sistemas, estudos sistêmicos, estudos transitórios, estudos de eficiência energética e também, né, aterramento e descargas atmosféricas. E um pouquinho ali de proteção, que é a minha pós-graduação aí. Então eu dividi essa apresentação em 4 partes. Vou falar um pouco aí das normas internacionais e nacionais, vou falar um pouco do levantamento em campo para projeto, né? Vou falar do projeto e estudo em si, né, voltado para a geração distribuída, e por fim vou falar de comissionamento e testes em campo.
Eu gosto de chamar muita atenção, assim, o que que é uma usina solar, né? Ela é uma usina, basicamente, de conversão, né, de energia solar para energia elétrica. E a particularidade, né, dessa usina solar, do ponto de vista de aterramento, é as diferentes classes de tensão que a gente tem nessa usina. Então, assim, a gente tem um sistema de baixa tensão ali, que geralmente está as placas, os cabos solares, as combiner box. A parte de média tensão, que está os inversores, a cabine de medição, e no caso, né, da geração centralizada, as subestações. Então, assim, essa variedade de classes de tensões nos propõe algumas dificuldades do ponto de vista de aterramento, e eu vou tentar explicar para vocês aí da melhor forma possível como a gente trabalhar com esses desafios, né? Então, eu chamo atenção para as referências internacionais, né, do ponto de vista normativo. Hoje, né, a norma principal de aterramento aí, não só para subestações, que é o título dela aqui, né, ela tem alguns conceitos muito importantes, tensão de toque, tensão de passo, é a I3E STD 80. Então, essa norma hoje ela é quase que a norma mãe, assim, do ponto de vista de aterramento. Duas outras normas, né, já mais voltada para a parte de energia ali, para a parte de solar renovável, é a I3E 142 e a I3E 2778. Essa última aqui é bem voltada ali para a parte, né, de plantas solares. Já do ponto de vista de norma nacional, né, eu gosto de chamar muita atenção para a NR10, né, eu friso muito isso porque a NR10 é a única norma hoje que ela tem força de lei, né. Então, assim, os projetos hoje elétricos que a SNEF faz, a gente sempre faz questão, assim, de mencionar, né, a força da NR10 e, assim, a gente tende não, né, a gente tem que atender ela, né, em todos os projetos elétricos. Como eu falei no slide anterior, né, devido a essa variedade de classes de tensões, a gente tem que atender várias normas, né? Então, a 5410 é a norma hoje de sistema de baixa tensão, a 14039 é a norma hoje de média tensão. Hoje, né, a planta solar, ela tem uma cabine de medição, ou ela tem uma subestação, né, no caso das gerações centralizadas. Então, nós temos que atender a 15751, né? Esse sistema de aterramento hoje, ele compõe cabos, hastes, então a gente tem que atender essa norma aí de materiais para sistemas de aterramento, que é a 16254. Já na parte de projeto em si, eu tenho a 7117, que ela fala ali como que eu devo medir os parâmetros em campo, né? E a 5419 hoje, que é a nossa norma aí brasileira de descarga atmosférica, né? Porque a gente não consegue muito separar o que é descarga, o que é aterramento, está tudo muito junto, né? Então, devido a essa variedade de normas, eu acho que eu citei umas 10 aí mais ou menos, é necessário, né, a criação de uma norma específica para o sistema de aterramento, que vai ser capaz ali de fazer um resumo, né, das boas práticas ali durante a elaboração. Essa norma hoje ela já está em desenvolvimento, eu acho que ela está com a previsão de lançar no final desse ano ou no começo do próximo, que é a 17176 parte 2. Nessa semana, não, semana passada foi lançada a norma para os sistemas eólicos, então assim já foi um avanço muito grande, assim a gente hoje já tem uma norma, embora assim para a gente que está no setor, ela não trouxe grandes novidades, mas assim eu gosto até de uma fala que um professor da PUC fala, né? Uma norma hoje para ela ficar consolidada, ela precisa assim de 2 a 3 revisões. Mas assim o setor elétrico também não pode, né, esperar assim as normas ficarem completas, né, para elas serem lançadas, porque os projetos estão desenvolvendo, né? Então a gente tem que lançar a norma ali e à medida que os profissionais forem usando, a gente vai aperfeiçoando, fazendo revisões. Então essa de aterramento que vai ter essa função aí de fazer todo esse resumo, esse aparato aí, deve estar saindo aí entre o final desse ano e o começo do próximo. Vou falar um pouquinho aqui da parte de levantamento de campo, né, para um bom projeto de aterramento. Então eu dividi, né, eu fiz uma trilogia aqui para um projeto de aterramento. Então, primeiro, né, eu falo, para a gente fazer um bom projeto de aterramento, a gente tem que atender e conhecer as normas aplicáveis. Para isso, né, que aqui eu já coloco a NR10 como a norma soberana, né, que é a nossa norma hoje de segurança. Depois as normas internacionais, né, que geralmente elas são soberanas às normas nacionais.
e, né, claro, as normas nacionais. Depois disso, né, nós temos a parte de projeto, né, e de medição, né, levantamento em campo. Então, a gente deve usar um equipamento apropriado para medição. Depois, a gente deve conhecer, né, o que é uma usina solar, o que eu devo aterrar. Depois, né, dessa medida em campo, fazer um tratamento dos dados, né, o uso adequado dos softwares para simulação, né, e depois a parte, né, da aplicação ali da memória de cálculo de aterramento. Né, depois do projeto elaborado, né, a gente vem com os testes em campo e comissionamento, né, para validação ali de tudo que a gente propôs no papel. Então, antes de falar um pouco ali do levantamento de campo, eu vou falar um pouco dos conceitos, né? O desempenho de aterramento, geralmente, ele é medido por duas grandezas, né? A resistência de aterramento e a distribuição, né, dos potenciais no solo durante a passagem de uma corrente de falta, né? Que é aquele conceito mesmo de tensão de toque e passo. Aqui eu até enfatizo um pouco ali a resistência de aterramento, né? Quem está um pouco mais tempo no setor lembra ali que tinha aquele número mágico dos 10 ohms, que o sistema de aterramento tem que ser com valor de resistência menor do que 10 ohms. Hoje a gente entende, né, e principalmente na parte de sistemas fotovoltaicos, né, que embora, né, a resistência de aterramento seja realmente, né, um parâmetro de desempenho, ele não é em si assim, né, um valor tão importante desde que os conceitos de toque e passo sejam atendidos, né? E esses parâmetros, né, tanto resistência de aterramento quanto tensão de toque e passo, né, ele depende fortemente da estrutura do solo, né? Então eu até friso aqui, né, em particular é importante a gente caracterizar, né, a resistividade do solo para estudo e para projeto. Que eu trago uma imagem, né, só para a gente relembrar ali aquele conceito de toque e passo. Então, passo, né, o operador ali caminhando na usina, né, ele tem que estar seguro, né, quando tiver um curto-circuito. E toque, né, o cara está encostando ali num ambiente metálico, né, então se tiver um curto-circuito, ele também tem que estar seguro, né. Então, já falando agora de levantamento em campo, né, a gente tem esse conceito ali de medição da resistividade do solo. E essa norma, né, a 7117, até recente, né, 2020, ela fala assim que esse parâmetro, né, essa expressão, ela é equivocada, né, porque esse parâmetro ele não é diretamente medido. Na verdade, o que a gente faz é uma sondagem geoelétrica, né? E o que é a sondagem geoelétrica? Basicamente, a gente mede tensão e corrente, né? E a partir ali de processamento, ali do processamento dos parâmetros, a gente levanta, né, um perfil de resistividade aparente do solo em função, né, da superfície. Então, aqui eu dou um exemplo, né, do que seria isso. Então, um profissional aqui foi em campo, né, fez esse levantamento, gerou ali toda uma massa de dados, e um software responsável ali vai fazer o processamento dessas medidas, né, e fazer essa estratificação do solo em camadas, que é o que a gente utiliza de fato para estudo, né. Então, aqui eu gosto de falar dos equipamentos, né, que a gente utiliza, né, principalmente em projetos de geração distribuída, para fazer esse levantamento. Então, o equipamento mais famoso assim, é o terrômetro, né, que a gente utiliza ele há muitos e muitos anos. A norma hoje, né, a 7117, fala que um terrômetro é um equipamento de baixa potência, né, ele é geralmente inferior a 1 watt. A tensão, né, que esse equipamento é capaz de aplicar geralmente está em torno de 50 volts, né, e a corrente que ele injeta no solo é uma corrente bem baixa aqui na faixa de miliampere, né. Então essa norma ela faz uma consideração importante, que ela fala que esse equipamento ele é eficaz quando o solo tem uma resistividade inferior a 10.000 ohms metro. Já um outro equipamento muito também utilizado na parte de projetos de geração distribuída é o resistivímetro. Esse equipamento ele é um pouco mais elaborado, né? Ele tem um princípio de funcionamento um pouco diferente. Ele injeta um sinal de baixa frequência e com isso, né, ele consegue injetar uma potência muito maior. Então, o que antes era 1 watt, agora já é 250 watts, né? O que antes era 50 volts, aqui já é 1000 volts. E o que antes a corrente, né, estava na faixa de miliampere, aqui já está na faixa de ampere. Então, isso traz um acerto na medida, né? A gente tira um pouco de ruído, né? A gente melhora muito a qualidade da informação. Então, aqui eu trago um exemplo
prático, né, de um dos clientes da SNEF, que um tempo atrás apresentou para a gente essas medições. Ele fez num terreno, né, a medição com os dois parâmetros, né, tanto com o terrômetro e quanto o resistivímetro. Então aqui a gente percebe, né, de bate-pronto, só pelo que eu falei, que essa medida do terrômetro está um pouco estranha, porque está com alguns valores ali superiores a 10.000 ohms-metro, então indica ali que esse equipamento fez uma medição, pode ser que foi equivocada. E a gente confirma isso, né, quando a gente usa um equipamento bem mais potente, que seria o resistivímetro, e a gente vê que os valores são muito diferentes. Mas no final da minha apresentação eu vou fazer um caso prático utilizando esses valores aqui, e a gente vai ver a diferença, né, dos resultados quando eu uso um equipamento e quando eu uso outro. Então agora vamos para a parte de projeto e estudos elétricos aí, casos práticos mesmo, né? Então agora a gente já conhece né, as normas aplicáveis para sistema de aterramento, as nacionais, as internacionais. A gente já conhece os equipamentos apropriados de medição, que é o terrômetro e o resistivímetro. Sendo o resistivímetro um equipamento muito mais potente, um equipamento muito melhor. Então eu pergunto, né, o que a gente precisa, quais são os equipamentos, na verdade, né, que compõem uma usina, né, fotovoltaica, né, para a gente fazer um projeto. Não adianta a gente fazer um projeto sem a gente conhecer os equipamentos. Então eu pergunto, né, o que aterrar? Né, a gente está fazendo um projeto de aterramento aqui, mas a gente precisa entender o que a gente vai aterrar para a gente fazer um bom projeto. Então aqui eu apresento, né, um exemplo, né, de um projeto antigo da SNEF aqui, de uma usina de geração distribuída, uma usina bem comum assim na faixa de 2,5 mega. Então aqui eu tenho tráqueas, eu tenho cerca, eu tenho cabine de medição, eu tenho transformadores, inversores. Então o que geralmente, né, de todos esses equipamentos, o que a gente aterra? Então, assim, a gente aterra a estrutura dos inversores, a gente aterra a estação meteorológica, a vala de cabos, os tráqueas, né, os transformadores, a cabine de medição. E aí eu falo aqui, em resumo, né, a parte metálica dos equipamentos e as valas de cabo. Então, agora eu conheço as normas, eu sei quais os equipamentos apropriados, eu sei quais são os equipamentos que compõem uma usina solar, então eu posso dar o início, né, ao projeto e o estudo de aterramento. E a gente começa bem, né, pelo tratamento desses dados medido em campo. Então, o profissional vai lá, né, faz aquela série de medições e o engenheiro, né, responsável pelo estudo de aterramento tem que fazer uma avaliação desses resultados, né? Então, eu gosto muito de fazer um mapa de cor aqui para eu entender o que eu estou fazendo, né? Então, a gente observa nesse caso aqui, por exemplo, esse lado mais à esquerda do terreno, pela escala de cor, né? É um caso que tem uma resistividade um pouco mais baixa. Já o lado central aqui, ele já tem uma resistividade mediana, e a ponta aqui, né, a parte norte, já tem uma resistividade um pouco mais elevada. Então, o que a norma me fala aqui para fazer um bom projeto de aterramento? Ela, basicamente, ela trata esses valores medidos em campo de forma estatística. A gente sabe hoje que um solo brasileiro, geralmente, ele está entre 100 ohms-metro e 20.000 ohms-metro. Então, ela me fala o seguinte, descarta os outliers. O que seria isso? Né? Descarte os extremos. Então, tudo que é inferior a 100 e tudo que é superior a 20.000 é uma medida estranha para o meu sistema de aterramento. Então, ele pede, né, a norma sugere que seja descartado esses valores. Então, aqui eu trago, né, mais uma vez, um resultado de uma medida em campo. Então, aqui, basicamente, o que eu fiz foi isso, né? Eu tenho uma tabela com todos os valores que foram medidos, então eu descartei tudo que era inferior a 100 e tudo que era superior a 20.000. E essa norma, né, a 7117, ela me fala aqui, mais ou menos, o que eu tenho que fazer com o restante dos dados. Então, ela fala assim, de maneira simplificada, ela pede que eu tire uma média geométrica desses dados. Porque a média geométrica, né, ela tende a diminuir o peso das medidas, né, com o desvio padrão, e isso é bom para o sistema de aterramento, né, conservador. Isso funciona muito bem, assim, principalmente para a parte de usinas pequenas, né, usinas de geração distribuída. Já para usinas centralizadas, né, que o número de medidas são muito maiores, aí a gente geralmente tem que fazer um tratamento um pouco melhor, assim, a média geométrica por si só não é tão suficiente. Mas para o nosso contexto aqui da apresentação, essa média geométrica ela funciona bem e não penaliza o projeto.
Então, aqui eu dou um exemplo, né? O profissional foi lá em campo, mediu os resultados, a gente avaliou, separou os outliers, né? A gente pegou aquela massa de dados, tiramos uma média geométrica. Então, eu pedi um software comercial qualquer aqui para fazer essa estratificação do solo em camadas, né? Para a gente conseguir fazer o projeto de aterramento. Então, aqui, né, esse software estratificou o solo em 2 camadas, né? 1, 2, e a gente vai conseguir usar esses valores ali depois no projeto de aterramento. Então, agora eu conheço as normas, né? NR10, a 5419, todas essas normas que compõem o sistema de aterramento. Eu conheço os equipamentos apropriados para medição, eu sei que eu tenho que aterrar, eu já tratei os dados. Então, agora o ponto-chave é escolher um software adequado para simulação, né? Para a gente fazer um bom projeto aí. Então, eu até pego um recorte da norma de eólica que foi publicada semana passada, que ela mais ou menos escreve para mim aqui o que é um software adequado para fazer esse tipo de estudo. Porque assim, um parque eólico do ponto de vista elétrico, um parque solar é muito semelhante, né? Pelo tamanho da área. Então ela fala, ó, esse software, né, ele deve ser adequado para fazer um sistema de aterramento com simulação de um sistema de grande porte, e ele deve permitir, né, que eu faça uma modelagem completa e a injeção de corrente em diferentes pontos. Eu chamo atenção para esse ponto aqui, porque assim, principalmente quem está no setor, né, a gente conhece alguns softwares que são mais baratos, softwares acadêmicos, né, que eles partem num pressuposto do método equipotencial. O que seria isso, né? Esse método equipotencial, ele considera, né, que o começo do cabo e o final do cabo têm a mesma tensão. Isso, assim, falando de trechos curtos, né, assim, subestações ali que o cabo tem 100 metros, 120 metros, esse princípio ele funciona bem porque não onera muitos resultados. Agora, já pensando num parque solar, muitas das vezes na faixa de quilômetros, e o cabo tem 2, 3, 4 quilômetros, a gente assumir essa premissa penaliza muito o projeto. Então, a norma de eólica, né, que foi publicada semana passada, ela já faz essa ressalva. Então, assim, quando a norma de solar vir, né, no final do ano, no começo do próximo, eu tenho certeza que ela vai ter um trecho parecido com esse aqui, indicando que o software não pode considerar esse método equipotencial. Então, eu apresento aqui, para título de curiosidade, alguns softwares de mercado. Eu já utilizei esses 3, eu não estou fazendo propaganda para nenhum deles. Não sei se tem outros, mas foram os que eu já utilizei e gostei muito. O primeiro deles é um software canadense, um software excelente para fazer simulação. O segundo, né, o XGS, que hoje eu acho que é o mais utilizado, e o SafeGrid, né, que é um terceiro software que é tão bom quanto os outros, mas eu não vejo tanta gente utilizando, não. Qual que é o problema desse software, né? O custo dele, né? Qualquer um desses 3 hoje custa na faixa aí de uns 50 mil reais. Então, isso para o setor é um pouco ruim, porque assim, não é toda empresa, não é toda pessoa que pode ter um software tão caro quanto esse, né? Então, assim, às vezes a gente recebe alguns projetos de aterramento aqui para avaliar, e a gente vê que, pelo porte da empresa, ela não pode ter um software, né, tão caro, e ela penaliza o seu projeto por isso. Então, assim, tudo tem ônus e bônus, né? Então, um software bom, né, ele tem um custo também alto. Então, agora eu conheço, né, as normas, eu sei quais são os equipamentos apropriados, eu sei que eu tenho que aterrar, eu sei como que eu trato os dados de campo, né? Quais os softwares melhores ali para fazer a simulação. Eu posso começar o meu estudo de aterramento, né? Só um minutinho. Então, o projeto de aterramento, ele é basicamente feito em 4 etapas aqui. A primeira, né, a modelagem do solo, que eu já falei um pouco, né, que seria descartar aqueles outliers, né, e pedir um software desse de mercado aí para estratificar o solo em camada para a gente. E a segunda etapa seria o cálculo da corrente de curto-circuito. Então, do ponto de vista de usinas de geração distribuída, né, normalmente, por exemplo, a CEMIG, ela informa ali para o cliente qual que é o nível de curto-circuito ali na ponta de conexão. Então, a gente executa, né, um estudo de curto-circuito para dimensionar os equipamentos, cabos e também para o projeto de aterramento. Mas aonde que entra um nível de curto-circuito para o projeto de aterramento em si, né? Então, tem uma equaçãozinha aqui que a gente calcula
que ela me fala o que eu tenho que fazer com essa corrente de curto-circuito, né, para depois a gente avaliar os potenciais perigosos. Então, esse IFT aqui seria a corrente de curto-circuito, esse esse SIF seria a distribuição desse curto-circuito no solo, e o DF, o fator de assimetria. Se tratando ali de um projeto de geração distribuída, geralmente, né, por exemplo, a CEMIG é muito comum que ela dá o neutro para o consumidor. O que eu falo, né? Uma rede trifásica, ela tem a fase A, B e C, e às vezes, né, a concessionária ela disponibiliza o neutro. Quando ela faz isso, é muito bom para a gente aqui, que é projetista, e para a segurança, porque a gente consegue fazer uma distribuição desse curto-circuito, né? Então, uma parcela, né, vai ir para a terra, né, vai ser escoada ali pela malha de aterramento, e uma outra parcela vai ser distribuída ali, né, vai retornar para o neutro da concessionária. Só que isso não é muito comum, assim, uma concessionária, a CEMIG, ela costuma muito fazer isso, mas a gente pega outras distribuidoras aí e a gente não vê um padrão. Então, assim, na geração distribuída, o que é o comum, né? É calcular uma equivalência, uma impedância equivalente, sem a consideração desse neutro da concessionária, que é o fator ali mais, vamos falar assim, mais conservador para o nosso estudo. E aí, fazendo essa continha aqui, a gente vê que não tem, né? Não tem distribuição da corrente de falta. Então, eu falo aqui, né, a premissa mais comum para usinas de geração distribuída é não considerar, né, esse neutro, e já para geração centralizada, né, que são usinas ali com conexões às subestações elevadoras, essa premissa é muito conservadora e a gente não pode adotar ela, não. Então, lá a gente realmente faz essa conta, a gente faz uma simulação ali para ver o quanto que volta para a Terra e o quanto distribui ali para o resistor de aterramento, para o neutro, para a blindagem dos cabos, né? Então, aqui eu trago um caso prático, né? A concessionária me informou o nível de curto-circuito. A gente consegue fazer aqui, a partir de simulações, o nível de curto-circuito na subestação, na cabine de seccionamento, nos transformadores. Esse DF é o nível de assimetria que a gente também calcula durante o estudo de curto-circuito, né? Esse fator SF aqui é o que eu falei, que geralmente para usinas de geração distribuída é 1. E esse SCP é o fator de expansão do sistema, que às vezes as pessoas costumam considerar, porque o nível de curto-circuito ele tende a aumentar aí ao longo dos anos, né? Então é muito comum que a gente considere uma expansão aí de uns 10%. Então, agora a terceira etapa seria o cálculo, né, dos potenciais permissíveis do solo, né? Seria a tão famosa tensão de toque e passo. E aí, 3E STD80, ela me dá uma equação como que eu calculo, né, essa tensão de toque e passo. Então, esse valor, né, ele depende basicamente de 3 constantes. A resistividade do solo, né, por isso que eu estou falando que é muito importante a gente ter uma medida confiável e a gente ter esse valor. Esse fator aqui, que é o CS, que geralmente para usinas de geração distribuída é 1, porque essa usina não tem brita, né? E a resistência, né, do corpo humano, que geralmente é 1000 ohms. E o tempo, né, a corrente aqui de circulação pelo corpo humano, que a gente fazendo uma continha aqui pelo tempo de abertura, né, do disjuntor ou pela eliminação de falta, a gente consegue calcular a tensão de toque e a tensão de passo. Então aqui eu apresento um exemplo prático, né? Então a gente tendo a resistividade, calculando a corrente que flui pelo corpo humano, a gente consegue ver os limites permissíveis aqui. Então eu pego um caso prático, né, da SNEF aí que a gente fez recente, né, de uma usina de 1 mega de geração distribuída. E para isso, né, eu peguei aquelas medidas, né, de campo que eu mostrei alguns slides anteriores, né, que foram as medidas com os terrômetros, né, com o terrômetro, e a medida com o resistivímetro. Então aqui eu estou supondo, né, que a corrente de falta, né, fosse 1000 A com um tempo de eliminação de 500 milissegundos.
Então, em até 500 milissegundos, eu tenho que eliminar esse curto-circuito, né, a partir dos disjuntores, em uma barra de 34,5 kV. Então, eu estou chamando de caso A o caso do terrômetro e o caso B, o caso do resistívímetro. Então, eu sigo aquela cronologia, né? Então, primeiro eu faço a estratificação do solo em camadas. Então, eu pedi o software aqui XGS, que é o software que a gente utiliza aqui na SNEF, para fazer essa estratificação do solo em camadas. E aqui a gente já percebe, né, que essa medida não está tão boa. Por quê? Esse erro RMS, o que seria esse valor, né? Então, eu tenho esses pontinhos, que são os valores que eu estou informando para o software. Ele tenta traçar uma reta que ele tenta aproximar aqui, né, o meu valor medido do valor calculado, né? Então, a gente vê que para esses dois pontos, a medida ela está distante, por isso que esse erro RMS dá tão alto. E com essa configuração aqui, né, desse sistema de aterramento de uma usina de 1 mega para esse solo que eu estou apresentando aqui, o software me indica, né, que a minha resistência ou a minha impedância de aterramento, né, para 60 Hz é na faixa aqui de 16 ohms. Então, com isso, né, eu tenho o tempo de proteção que eu estipulei que fosse 500 milissegundos, que é um valor comum ali para que a gente adota, né, para usinas fotovoltaicas. A gente consegue calcular, né, os limites, né, de potencial de toque e passo. Então, aqui para toque está na faixa de 2 kV e para passo na faixa de 8 kV. Então, eu faço uma simulação aqui, né? Então, eu fui lá, desenhei a usina no software, tentei com os parâmetros do solo, apliquei um curto-circuito, apliquei no caso aqui na cabine, e eu vejo, né, tanto a tensão de toque quanto a tensão de passo, né, ao longo da minha usina. Então, eu deixo uma colinha aqui para a gente. Meus limites aqui tá por volta de 2 kV para toque, que seria essa figura mais à esquerda. E a gente percebe que em várias partes do terreno, né, esse valor está acima. Então, talvez aqui na escala de cor, seria apenas a parte laranja aqui que está com um valor inferior a essa medida. Então, assim, né, se um mantenedor, né, um visitante da usina, nessa configuração, colocar a mão, né, num objeto metálico, né, durante um curto-circuito, ele está correndo aqui, né, riscos de vida aí, né, assim posso dizer. Já para a questão de passo, né, a gente vê que o valor, né, o limite estava por volta de 8 kV, né, e o que o software calculou para mim aqui tá inferior a 1 kV. Então, assim, né, durante um curto-circuito, se o cara tivesse somente andando ali dentro da usina, ele não seria penalizado aí, né? Então, esse software aqui que eu uso, ele é muito interessante, que ele traz uma figura, resumo aqui para mim, né? Então, ele tem uma legenda. Então, o de verde, né, é a parte boa aqui, né? Então, é tudo que a tensão de toque e passo está menor do que o limite. Então, assim, só essa parte do terreno aqui que eu estou atendendo os critérios normativos, né? Já todo o resto do terreno, né, o meu limite de toque está superior. Então, isso é muito, muito perigoso aqui. E nos dois casos, né, igual a gente viu na figura, não tem, né, a tensão de passo aqui para essa situação, tá tranquilo. Então, eu faço uma segunda avaliação, né, que já seria tratando com os dados do resistivímetro, e aqui a gente percebe, né, aquele erro RMS que eu comentei já está muito menor, então a gente já vê que essa medição foi bem melhor, né, tá aqui na faixa de 3%, antes era 22%, e esse software, né, ele trabalha com um solo até muito qualificado aqui, um software estratificado em 4 camadas. Isso é muito comum assim para usinas, né, de grande porte. Mas assim, se o software, né, tem essa capacitação, né, se ele consegue fazer isso até para uma usina pequena e com poucos valores, né, que a gente informou ali, isso é bom também, né? Então, por que não utilizar? Então, os limites aqui, né, mais uma vez, eu informei, né, o tempo de eliminação aqui é de 500 milissegundos, a resistência do corpo humano é de 1000 ohms, então o software calcula aqui para mim também os limites, né, seguros aqui. Então, também está na faixa de 2 kV e o de passo na faixa de quase 9 kV aqui.
Já, né, olha o tanto que é diferente, né, a gente usar essa medida do termômetro por resistivímetro da parte de resistência barra impedância aqui, né, de aterramento. O que antes, né, o mesmo terreno, a gente estava falando que a resistência para a mesma configuração era 16 ohms, aqui já está com 3 ohms. Então, assim, a gente vê que se a gente for quantificar, né, a qualidade desse aterramento, com a medida do resistivímetro, é muito melhor. Então a gente já vê assim que o uso adequado, né, de um equipamento melhor para medição, ele traz mais segurança na medida. E aqui mais uma vez, né, agora vamos para a grandeza que de fato importa aqui para o sistema de aterramento para usinas solares, né, que é a tensão de toque e passo. Então a gente percebe, né, que também os limites aqui tá por volta de 2 kV e de 9 kV. A tensão de toque, né? Dentro do terreno, a gente observa aqui pela escala de cor que tá tudo inferior, né? Tá no roxinho aqui, que tá por volta de 2,4 kV, né? Que tá mais para fora, mas o rosinho aqui já tá tudo dentro dos limites, e passo também, né? O meu limite era quase 9 kV, eu tô com um valor medido aqui, né? Simulado de 1,65 volts. Então esse software, né, ele faz esse resumo para a gente, e a gente consegue ver, né, que todo o terreno, né, tá seguro, né, com essa medida do resistivímetro. Então aqui eu faço uma análise crítica, né, e até eu pego algumas frases do que a norma de eólica, né, que foi citada, que foi publicada semana passada, fala, né. Então o engenheiro ele tem que fazer uma análise crítica das medições, né. Ele tem que cuidar aqui, né, dos outliers, que fala a norma, né, que seria aquele valor estatístico, né, de fora dos padrões. Então, por que deu tão diferente, né, o mesmo sistema simulado, né, com a medida do resistivímetro, do termômetro e do resistivímetro? Então, ela sugere 4 coisas aqui que pode ter ocorrido. Primeiro, né, é um procedimento inadequado de medição. Então, às vezes, o profissional em campo lá não fez a medida corretamente. Então, isso ocorre, né? Quem já fez o ensaio em campo sabe que é difícil, né? Muitas vezes a gente está no sol, muito tempo de medição, então pode ocorrer, né, a medição inadequada. O equipamento, né, é o que está falando nesse segundo trecho aqui, pode ser inadequado. Às vezes, né, a gente viu que o termômetro, ele injeta uma corrente muito baixa na faixa de miliampere. Então, esse equipamento pode ser insuficiente, e nesse caso aqui, né, sugere que realmente seja isso, porque os valores medidos estão superiores a 10.000 ohms lá, né? Então a gente sugere que o equipamento não foi muito qualificado. Pode ter fugas no circuito, né, de medição, e também, né, pode ter ruídos aqui no solo, né, devido a potenciais naturais aqui, que eu acho que não é muito o nosso caso. Então, a conclusão que eu falo, né? Então, o equipamento de medição, né, utilizado para uma usina fotovoltaica em questão, né, se mostrou inadequado. Então, né, possivelmente devido a falhas durante o processo de medição. Então, se eu tivesse, né, continuado com essas medições conforme o primeiro ensaio, né, que seria aquele resultado com o termômetro, eu oneraria muito o meu projeto, né? Porque eu ia ter que precisar de muito cabo, muita haste ali para a gente conseguir controlar os potenciais de toque e passo dentro da usina. Então, né, geralmente investir ali em medições confiáveis é muito apropriado ali, né? Às vezes o cliente não quer investir na parte de medição e acaba sacrificando o projeto aqui, né? Então, assim, a experiência nossa da SNEF, depois de quase 6 anos de projeto, a gente vê que faz sentido a gente investir naquela medição inicial, porque o termômetro, né, a medição de termômetro é um equipamento mais caro, então ele também requer um pouco mais de cuidado, porque é um equipamento que injeta uma corrente relativamente alta, então é perigoso. Então, assim, investir nessa medição inicial, ele resulta no final, né, uma economia financeira no projeto. E eu gosto de falar também, né, que o engenheiro eletricista ele tem que ser capaz, né, de avaliar os dados de campo e aplicar os conceitos e normas técnicas, né, do ponto de vista seguro e viável financeiramente. Então, assim, não adianta também o engenheiro ter as melhores medidas, mas utilizar os conceitos inadequados aí durante o estudo. E agora, por fim, né, eu vou falar um pouquinho do comissionamento e teste em campo, né, do sistema de aterramento.
Então é muito comum, né, igual eu falei, o pessoal, principalmente que veio aí da parte de subestações, querer, né, medir a resistência de aterramento de uma planta solar. Resistência de aterramento, né, basicamente é uma medição que a gente faz com 3 eletrodos. Então eu tenho minha malha de aterramento aqui, que no caso poderia ser representado para a usina. Eu tenho um eletrodo de tensão, né, que eu vou percorrendo ele aqui ao longo do terreno, e um eletrodo auxiliar de corrente. E qual que é o objetivo nosso aqui? É gerar uma curva do tipo S, que seria essa curva que eu estou apresentando à direita, né? E para ver, né? Então, esse valor, essa zona de patamar aqui, seria o meu valor do potencial ali, da minha resistência de aterramento, né? Para usinas, né? Do porte de usinas fotovoltaicas, que geralmente, né, essa é uma usina pequena que eu usei aqui, para exemplo, uma usina de 1 mega, ela tem uma diagonal aqui de terreno por volta de 350 metros. E essa norma, né, ela sugere que para eu chegar nesse patamar de tensão, eu tenho que percorrer com esse eletrodo de tensão de 3 a 5 vezes o diâmetro da minha malha. E qual que é o problema disso, né? Para uma usina mesmo do porte pequeno, que nem essa aqui, que é uma usina de 1 mega. Porque eu teria que traçar um cabo ali na ordem de 1 a 1,5 km, né? Isso inviabiliza um pouco o teste, por quê? Vamos considerar que a gente, por exemplo, pegaria essa ponta aqui mais à direita para fazer esse ensaio. Então, às vezes, né, eu ia percorrer além, né, do comprimento do cabo ser elevado, né, eu ia cruzar uma linha de transmissão, eu poderia cruzar uma rodovia, possivelmente eu ia acessar um terreno de terceiro. Então, assim, para usinas fotovoltaicas é muito inviável a gente medir essa resistência de aterramento. Isso funciona um pouco melhor no caso de subestações, né? Mas ainda assim, a gente do setor, a gente está tentando desmistificar essa medição aí pela inviabilidade mesmo do teste. E assim como no projeto, né, eu entendo que a medição de toque e passo, ela é muito mais efetiva, né? Porque se lá no estudo é o que de fato a gente observa, né, o que a gente preocupa, né, na parte da gente validar, né, o ensaio em campo, por que que a gente não utiliza também, né, a mesma premissa? Então aqui eu estou apresentando algumas imagens, né, de um profissional nosso realizando essa medida em campo. Então, assim, se os valores, né, que esse profissional medir em campo forem inferiores, né, aos valores do estudo, essa malha está excelente. Então, assim, a gente faz alguns pontos na usina aqui, né, por exemplo, para passo, eu poderia simular uma pessoa andando aqui nesse acesso, para toque, né, encostando no tracker, encostando na cerca, encostando no transformador, isso já seria ali suficiente. E por fim, né, aquela boa inspeção visual, né, da parte de equipamentos ali, né, de ver, por exemplo, nesse caso, um cabo rompido, né, isso é muito ruim para o sistema de aterramento. Então, assim, fazer uma medição de potencialidade, nem que seja com um multímetro mesmo ali para ver se esse cabo está conectado, é uma boa prática ali, né, de comissionamento e testes em campo, né. Então, né, depois que a gente entende as normas, a gente usa os equipamentos apropriados, a gente sabe o que tem que aterrar, a gente usa os dados medidos em campo, né, de forma adequada, usa um bom software, aplica os conceitos, né, nos memoriais de cálculo de forma adequada, né, testa em campo, a gente pode certificar, né, que a nossa usina fotovoltaica tem um aterramento eficaz. Então, assim, eu acho que o objetivo nosso hoje é de maneira assim, né? O nosso tempo não é tão grande, né? Mas é dar um overview ali de quais são os passos, né, para a gente fazer um bom projeto de aterramento. Então, eu deixo os nossos contatos, né? O Andrei, nosso representante hoje comercial, o Rodrigo Valentim, né, que começou a nossa apresentação aí, o Anderson Menezes, nosso gerente de engenharia, e eu, né, Rodrigo Leite, aí, para eventuais dúvidas e curiosidades aí. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, fantástico, engenheiro Rodrigo. Ficamos muito felizes aí com a sua apresentação. Um rapaz tão novo, mas você vê que tem firmeza na explicação. Eu mesmo sendo engenheiro mecânico e que gosta de ficar dando pitaco em tudo, eu aprendi muita coisa
muita coisa importante aqui hoje aí sobre E bom. sistemas de aterramento, né? O público é diverso, né? A gente não pode nem ser muito técnico, mas também a gente não pode deixar de falar alguns conceitos importantes aí, né? Ó, se a SNEF concordar, você já está contratado para ser um professor PUC Minas aqui com a gente. Tá certo? Então, depois vamos falar sobre isso daí. Muito bem, Tá bom. Rodrigo. O pessoal colocou umas perguntas no chat aí. Vamos aí para a primeira pergunta. Quem foi que mandou para a gente aí essa primeira pergunta? Como podemos tratar o aterramento das cercas para estes empreendimentos? Foi do Vinícius. Excelente pergunta, Vinícius. Eu já estava mais ou menos esperando ela. Eu deixei ela como... Geralmente a principal dúvida que a gente faz aqui de aterramento é a cerca, né? O que a gente faz? A gente que vem de subestações, né? Era muito comum ali aterrar a cerca. Mas assim, a subestação ela tem uma particularidade, porque geralmente é um terreno maior, então a gente traça um mesh, né, que é essa figura aqui à direita aqui, a gente traça um mesh, né, um cabo ali para fora da subestação e para dentro da subestação. Então a gente consegue ali proteger a cerca. Já para a usina, né, fotovoltaica, isso é diferente, porque geralmente o cliente nosso que tem uma usina, ele tem uma área específica ali para construir. Então a gente não pode traçar um cabo no terreno do vizinho, né? Então a gente prefere desacoplar, né, o aterramento da cerca do aterramento da usina, né? Mas desde que também faça uma avaliação. Então aqui eu até citei um exemplo aqui uma usina similar àquela que eu apresentei no exemplo prático, né? Que a gente faz essa avaliação dos potenciais na cerca. Então, geralmente, quando esses potenciais eles são superados, é muito comum a gente fazer o seccionamento. Então, coloquei uma figurinha aqui do que seria o seccionamento da cerca. Então, é realmente, né, um seccionamento, né, separar ali as partes metálicas. Então, a gente faz um estudo para ver ali, sei lá, a cada 50 metros o seccionamento está suficiente, ou menos, ou mais. Então, assim, fazer essa avaliação mesmo, né, extrapolar um pouco essa simulação que apresentei anteriormente, né, para o caso da cerca. Mas, assim, né, de linhas gerais, não é comum aterrar a cerca junto com o aterramento da usina. Embora a gente já teve que fazer isso em alguns casos. Mas seria, assim, o caso crítico mesmo ali. Não sei se eu te respondi, Vinícius. Ok. Qualquer coisa, o Vinícius pode abrir o áudio aí, fica à vontade, ou também nos utilizar aí do chat aí. Enquanto isso, vamos para a próxima pergunta aqui da Clara. Qual a diferença entre aterramento funcional e aterramento de proteção em sistemas fotovoltaicos? Excelente pergunta, Clara. Isso, assim, gera muitas dúvidas mesmo, né? O aterramento funcional, a 50, ele está bem descrito ali na 5410, né? O aterramento funcional é basicamente fazer aquele aterramento para atender ali do ponto de vista de segurança, principalmente dos equipamentos, né? Já o aterramento, né, do ponto de vista de proteção para pessoas, ele vem desse estudo que a gente faz aqui, né, dos softwares de aterramento. Então, funcional seria ali, né, do ponto de vista de equipamento, e o aterramento em si, né, do ponto de vista de proteção para pessoas e, por exemplo, mantenedores da usina e visitantes ali. Ok. Colocamos aí para vocês também no chat sobre serviços aí da SNEF e o usuário desconhecido. Na grande maioria das usinas, há supressão vegetal e terraplanagem no terreno, principalmente aterros. Realmente é uma situação muito encontrada. Você não, às vezes não sabe o que tem ali, né? Aconselhava aguardar esses serviços serem concluídos para realizarmos os testes no solo ou podemos realizar no terreno primitivo? Excelente pergunta.
Seria, assim, né, o melhor dos mundos seria esperar, né? Assim, depois que faz a supressão vegetal ali, porque de fato vai ser a terra que vai ficar no terreno, né? Mas assim, o mundo ideal nem sempre ele é prático, né? Então, o que que eu aconselho a fazer é o seguinte: se, por exemplo, tiver aterro e corte do terreno e a terra for similar à que já está no terreno, ela não onera muito o projeto de aterramento, não. Agora, se for necessário trazer uma jazida, né, uma terra de uma outra região e levar para esse terreno, aí já começa a ficar uma coisa assim um pouco perigosa. Aí é bom esperar assim, fazer essa supressão para fazer o ensaio. Muito bem. Vamos para o próximo aqui. Pessoal dando os parabéns. Fantástico. Parabéns, parabéns, parabéns. O aterramento, usuário desconhecido novamente. Esse usuário desconhecido, ele está curioso. É porque eu acho que O não tá aterramento tem outras aparecendo funções. pro Ítalo. O primeiro foi do Salim e esse segundo foi a pergunta do Ah, Leandro, viu, desculpa, Rodrigo? Salim. Ô, Nada. Acho Leandro, que é porque não desculpa aí. aparece para você, mas aqui Perdão. para mim tá aparecendo. No meu aplicativo aqui não está aparecendo. Mas vamos lá, do Leandro agora. O aterramento tem outras funções, além da tensão de passo e tensão de toque? Principalmente seria do ponto de vista de segurança para pessoas ali, né? Que seria essa questão da tensão de toque e passo. Mas a gente também não pode esquecer, né, da parte funcional ali dos equipamentos, né? Porque um aterramento, quando ele é mal executado, né, ele pode, por exemplo, tem uma descarga atmosférica ali, ela pode queimar um equipamento ou algo do tipo. Então ele tem essa função principal que é para proteção de pessoas, mas também para proteção de equipamentos, né? Então, depois, né, se for interesse, a gente até pode fazer um webinar específico aí já para a parte de equipamentos, que seria mais voltada para a parte de sobretensão, que está um pouco mais envolvido com descarga atmosférica ali, né? Porque uma planta solar, ela é uma planta que fica ao ar livre, né, na grande maioria das vezes. Então, assim, é sucessível, né, a descargas atmosféricas, é inerente, né? Então, geralmente a gente faz um cálculo de risco, né, para avaliar se essa planta tem uma recorrência de raios alto ou médio ou baixo, né? Muito bem. O José Ribeiro levantou a mão, eu não vi aqui. Perdão, José. Pode falar, por favor, pode abrir o áudio. Boa noite. Bom, boa noite. Boa noite, Desculpa José. aí não ter chamado você. Não, tudo bem. Em caso de grande incidência de descargas atmosféricas, é implantado também um sistema de para-raio e qual que seria o mais indicado nesse sistema? Eu até trouxe um slide que geralmente também é feita essa pergunta, que é a integração, né, do sistema de aterramento com o sistema de SPDA. Então, a 5419, né, ela tem um cálculo, né, que é uma metodologia de risco ali para a gente calcular, né, se essa estrutura ela vai estar sobre risco ou não. Então tem todo um fluxograma aqui, ela tem vários riscos lá. Então, por exemplo, essa estrutura ela está aberta ou não? Ela tem DPS, ela tem uma carcaça metálica, ela tem blindagem. Então, assim, a norma ela leva em conta diversas instantes a serem calculadas. E no final a gente calcula, né? A gente faz um gerenciamento de riscos e avalia, né, se esse risco está ou não sendo superado. Mas em linhas gerais, o que, que a gente costuma fazer assim? Principalmente, né, para os equipamentos caros, né, transformador, cabine de medição, a gente costuma adotar, né, o poste SPDA, né, para fazer essa proteção aqui desse equipamento. Já para a planta em si, né, vamos pegar, por exemplo, essa imagem aqui. Tem autores, né, tem estudiosos aí que defendem, né, também colocar captores ao longo da planta. Já tem vários outros autores aí que falam que, que esse captor aí, pelo tamanho dele, não é tão relevante assim, não vai fazer tanta diferença. Assim, a boa prática, o que eu vejo
grande parte das usinas fazendo é só colocar nos equipamentos mesmo. Então, assim, infelizmente, se cair na placa, vai queimar mesmo e não tem muito o que fazer, não, sabe? É o que hoje o mercado vem fazendo. Mas a gente geralmente calcula esse risco e geralmente não é muito alto, não, né? A SNEF está aí há quase 6 anos aí fazendo projetos e a gente nunca viu assim, uma descarga direta assim, nas placas, não. Mas, vamos falar assim, pode ocorrer. É um negócio estatístico mesmo ali, né? Muito bem. Vamos aqui à nossa última pergunta. O Vinícius voltou com uma pergunta aqui interessante também. Eu vou colocar aqui a pergunta do Vinícius, que é quais os tipos de materiais mais comuns para os eletrodos de aterramento. E depois também o Erione trouxe para a gente qual o critério utilizado para aterrar uma ou as duas pontas dos shields dos cabos de média tensão das RMT subterrâneas de usinas fotovoltaicas. Excelente. Bom, vamos do Vinícius primeiro aí, né? Os materiais mais utilizados, né, para cabo, geralmente a gente usa cabo cobreado, que é um cabo que é muito bom e tem uma performance, né, um cabo muito durável. Então ele é geralmente mais utilizado. E o cabo de cobre também, né? Só que o cabo de cobre ele acaba, por questão de vandalismo, né? Geralmente essas usinas ficam em lugares afastados. Ele é muito caro, né? Então a gente não vem muito utilizando cabo de cobre, mas pela essa questão ali do vandalismo. O aço cobreado ele tem um valor bem mais baixo, né? Assim, 3, 4 vezes mais baixo do que o cobre e atende bem. Então, assim, por questão só de vandalismo, a gente utiliza o cabo de aço cobreado. Já para essa pergunta dos shields, né, da blindagem ali dos cabos de média tensão, uma das perguntas que eu mais gosto de responder, né? A gente faz um estudo de coordenação de isolamento. Não sei, eu não consigo ver quem está perguntando aqui, mas geralmente a gente faz um estudo de coordenação de isolamento para Erione, né? A gente faz um estudo de coordenação de isolamento para ver quais pontas do cabo aterrar. Até meu TCC da graduação foi justamente esse ponto aí. Mas assim, né, do ponto de vista ótimo, o ideal é aterrar as duas pontas, né? Ponto final. Agora, isso vai fazer também que vai circular, né? Uma vez que você fechou as duas pontas do cabo, isso vai fazer que a corrente de curto-circuito circule na blindagem desse cabo. Então, assim, você tem que preocupar se sua blindagem, né, ela foi dimensionada para suportar essa corrente de curto-circuito. Mas do ponto de vista assim, de sobretensão, né, que seria ali queimar o equipamento por uma elevação de tensão, o melhor dos casos seria aterrar nas duas pontas. Geralmente uma usina do porte de GD, né, a distância é muito curta, então não vai fazer tanta diferença não. Agora, para uma usina do porte GC, que é uma usina ali que o cabo tem 2, 3 quilômetros, é um estudo que tem que ser feito, né, com certeza, porque vai estragar o cabo. A gente já teve várias experiências assim, bem quando a SNEF entrou no mercado, que é algo muito, muito perigoso mesmo, muito arriscado. Muito bem. Rodrigo, infelizmente nós vamos fechar aqui, que nossa ideia era começar às 19h15 e terminar às 8h30. Então, como bons de horário que nós somos, né? Se a gente fala de gestão, fala de engenharia, a gente tem que ser na pinta também, né? Muito Exatamente. bem. Quero dar os parabéns. Deixa os nossos contatos aí, né? Por favor, por favor. Se as dúvidas permanecerem, pode me mandar e-mail que eu tento responder por também favor. da melhor forma Pode possível. Mandar lá para o Rodrigo. Aquele contato mais cedo que o professor Tamietti mandou para vocês aí, um link mais cedo que está no alto aí do chat. Vocês também poderão acessar ali um WhatsApp, nesse WhatsApp conversar com a gente na coordenação da PUC para saberem mais informações aí sobre a nossa pós. Na semana do dia 9 ou 10 de julho, nós estamos ainda avaliando melhor data, nós vamos ter mais um evento em parceria com a SNEF. Ao todo serão 4 webinars em torno dessa pós de viabilidade e engenharia de projetos de energia renovável. Então, esse foi o primeiro. Abrimos aí com chave de ouro aí com a presença do Rodrigo.
Mais uma salva de palmas aí para o Rodrigo. Vamos mandar para ele uma salva de palmas. Queria convidar todo mundo aí para a gente abrir a câmera aí, para a gente poder fazer uma foto. A Clara faz a foto aí para a gente aí, Clara. Eu vou voltar para o primeiro slide aqui. Faço. Vamos lá. Acho que para tirar fica melhor tirar. Eu acho né, melhor Clara? tira aí, porque senão vai ficar com poucas carinhas aparecendo. Também agradecer a presença do Rodrigo Valentim, né? Importante aí também para a nossa apresentação de hoje. O Anderson, que nos deu toda a força aí para a gente realizar esse evento, o apoio da Clara e da equipe lá de marketing, que foi famosa. Ó, vamos lá, hein, Rodrigo? Você que vai fazer a foto aí, hein? Deixa eu ver aqui como é que eu faço isso, peraí. Olha aí. Só um minutinho. Então, lá no dia 9... Opa, vamos lá? 1, 2, 3, hein, gente? Sorrindo. Fazer uma outra aqui também. Vamos lá, de novo, hein? Se alguém piscou, mais uma vez aí. Deixa eu salvar aqui, só um minutinho. Tá bom. A garganta falhou aqui um pouquinho durante a apresentação. É muita emoção, Rodrigo, eu sei como que é. É o tempo seco mesmo. Então vamos lá, pessoal. Beleza. Também quero agradecer, né? Tem muita gente aí que eu chamei, Gleisa, que estudou comigo, o pessoal do IME, Jackson, obrigado aí todo mundo pela força aí, pessoal. É isso aí. Eu sempre digo o seguinte, nós temos muita oportunidade na engenharia, mas se a gente não conversar, não trocar ideias, não trocar experiências, essas oportunidades não vão chegar onde deveriam chegar, né? Então, o que nós fizemos aqui hoje foi fantástico. Obrigado de novo, Rodrigo. Obrigado à equipe da SNEF aí. E vocês vão receber o certificado, vão receber os materiais aqui apresentados também e vão receber o link, o convite para o evento do dia 9 de julho ou 10 de julho. A gente está fechando a data ainda. Grande abraço para todos, uma excelente noite de quinta-feira aí para vocês aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais aí. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau. Parabéns, Boa noite. Rodrigo. Tchau. Parabéns. Boa noite, Obrigado. Rodrigo. Obrigado. Parabéns, Rodrigo. Bela apresentação, amigo.